Oi, gente, tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prepare para a gente ler Apocalipse capítulo 14. O de ontem foi sobre monstros, coisas horríveis que a gente ora para que a gente não esteja, né? Muito obrigada por todo mundo que está se inscrevendo nos canais, estou muito feliz, eu amo responder os comentários de vocês, amo muito. Continuem comentando, continuem me ensinando, me instruindo, muitos ensinamentos, muita coisa legal. E é assim, eu falo com vocês, vocês falam comigo e a gente vai trocando experiências e conhecimento e assim a gente vai crescendo, né? Isso é uma bênção. Porque o que vocês me ensinam, eu ensino para os outros, o que eu ensino para vocês, vocês ensinam para os outros, e assim todo mundo fica sabidão. Igual ontem nós lemos, né? A gente, versículo 18 do capítulo de ontem, né? Isso exige sabedoria e quem é inteligente pode descobrir o número do monstro, que é o número de pessoas. Sabe que eu já tinha lido isso várias vezes, claro que dessa vez é muito diferente por causa da modernidade, né? Das inteligências artificiais, dos robôs e dessas coisas. Eu estou lendo esse livro com uma cabeça totalmente diferente, assim, tentando realmente ser inteligente para discernir, né? Eu ouvi a vida inteira que o número 666 era o número da besta, mas eu nunca tinha me tocado uma partezinha antes do versículo, né? Que fala, deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo. É o nome, pois o número representa o nome de um ser humano, o número de um ser humano. Sempre me remete assim à unidade, né, que eles estão querendo fazer de um só governo, né? Sempre me lembra isso. Mas enfim, vamos ler. Capítulo 14, Canção dos 144.000. Depois, falando, João está escrevendo essa carta, né? Se você caiu aqui de paraquedas, João está escrevendo o que ele está vendo na linguagem dele daquela época. Por isso que a gente tem que discernir, né, com a nossa linguagem de hoje, né? Do dia que vai vir, sei lá, o máximo que a gente puder contextualizar. Depois eu olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. O nome Jesus e Deus estava escrito aqui, claro que não é Jesus e Deus, é os nomes lá em hebraico, Yeshua. Não sei falar não, gente, mas é outro nome. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como música de arpistas tocando suas harpas. Se fosse hoje, poderia ser de violão, de guitarra até, né, de saxofone, de coisas mais modernas. Na época, a voz que eu ouvia era como a música dos arpistas. Na época eles tinham aquelas harpas, né? Hoje em dia muito raramente a gente vê harpa, né? Muito raramente. Acho que nem em concertos tem mais harpas, não sei. Os 144.000 estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes que cantavam uma nova canção, que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram e nem cometeram nenhuma falta. Então vi o outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, e todas as raças, tribos, línguas e nações. E ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que lindo, né? Olha, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. As fontes são água doce, né, pra gente beber. Nós temos que adorar a Deus, agradecer a Deus pelas fontes de água, pela água potável que a gente pode beber. Quantas vezes você já agradeceu pela água que você bebe?
Você acha que você não tem motivos para agradecer, agradeça pela água, porque o seu corpo é composto de 70% de água, né? Alguns dizem 80%. Como eu não tenho como medir, eu faço um paralelo ali, né? 70% a 80% de água. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou-se, ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com uma voz forte: aqueles que adoram o monstro e a sua imagem e receberam um sinal na testa ou na mão beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. As pessoas que não creram em Deus vão ser atormentados no fogo e no enxofre. Me lembra o vulcão, né? Aquele cheiro, aquela coisa, sei lá. Diante dos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. A fumaça do fogo ficar engasgada ali no meio, né? Eles vão buscar a morte, não vão ter a morte. A fumaça do fogo atormenta eles para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia e nem de noite, para que os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Então, quem tem o sinal da besta, que é o nome de uma pessoa, né, 666, vai ser atormentado com fumaça, fogo e enxofre dia e noite, não vai ter sossego. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Mais uma vez, aguente o sofrimento com paciência, aguente. Lendo tudo isso, você está percebendo que o seu sofrimento é pequeno, perto do que vai vir, né? E por mais difícil e terrível que seja, ainda é pequeno, perto de tudo, né? Então, aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Amém. Sim, isso é verdade, respondeu o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, pois levarão consigo o resultado dos seus serviços. Aleluias, glória a Deus. Trabalhe para o Senhor, que você vai descansar, está falando aqui. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Ai. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Será essa foice nos dias atuais, né? É uma coisa que corta, que arranca, né? Não sei o que será. Ele está falando uma foice porque era o conhecimento que ele tinha na época, né? Não sabemos. Depois outro anjo, que era encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com uma voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu deste tanque tinha 300 quilômetros de comprimento, por 1,5 metro de fundura. Ai, gente, cada coisa horrível, meu Deus. Como eu disse, né, João está falando do que ele compreendia. Ele está falando de uvas, videiras, né, daquele lugar que a gente pisa a uva, né, e vai embora, o caldo da uva, mas a gente não sabe se vai ser assim. O que a gente sabe é que vai acontecer alguma coisa referente a isso. O que a gente sabe é que isso aqui vai acontecer. Como vai ser, não sabemos.
E assim terminamos o capítulo 14. Um beijão no seu coração. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a marca dele. Porque você tem a marca dele. Você está aqui comigo até o final desse capítulo. Você tem a marca de Cristo. Um beijão no seu coração. E até amanhã.